Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui diretamente de Nova Petrópolis, capital nacional do cooperativismo, sede da Sicredi Pioneira, para mais uma live da cooperativa, que já está se tornando uma tradição as nossas lives em quartas-feiras às 19h30, né? E hoje, como já estão vendo na tela, temos um convidado especialíssimo, né? Até posso dizer para vocês que não é sempre que se junta dois grandes jogadores de futebol numa live, né? Hoje tá eu e o Tinga aqui. O Tinga teve mais sorte do que eu, né? Mas e tá com a gente também a Aline, que faz a tradução de Libras aí pra gente também, né? Seguindo a nossa tradição, a gente está querendo trazer todas as quartas-feiras um conteúdo que seja relevante para as comunidades, mas principalmente ligado a temas que tenham a ver com o local, tenham a ver com o desenvolvimento das comunidades, tenham a ver com negócios conscientes. E para hoje a gente trouxe então o Tinga, porque o Tinga, vou fazer uma apresentação breve do Tinga aqui, depois o Tinga também vai poder se apresentar melhor. O Tinga, além de todo mundo saber que era um ex-jogador de futebol, conquistou um monte de títulos, jogou em vários clubes, inclusive Inter e Grêmio aqui, né? Hoje ele é um empresário bem-sucedido, tem os seus negócios, e ele tem um propósito muito claro, que é ajudar a contribuir para um futuro melhor para seus filhos e tantas outras crianças. O Tinga é casado com a Milene, há 25 anos, é pai do Davis, de 17 anos, é pai também do Daniel, de 13 anos. E exerce o papel de cidadão atuando em muitos projetos de desenvolvimento pessoal, palestras, projetos sociais destinados a criar um mundo com mais equidade. Quando eu fui entender um pouco o universo do Tinga, além do jogador Tinga, além do Tinga, e eu já falei isso para ele em outro momento, né? Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com um ídolo do meu no futebol, né? Quando eu fui entender um pouco mais, eu descobri uma frase que o Tinga falou, e eu vou passar para o Tinga fazer a sua apresentação, mas eu quero que na apresentação dele ele explique de onde é que veio essa frase, por que o Tinga acredita nessa frase. E ele diz o seguinte: mais do que se preocupar com o mundo que você vai deixar para seu filho, preocupe-se com o filho que você vai deixar para o mundo. Então, Tinga, um grande prazer estar aqui com a gente na Sicredi Pioneira, e faça uma breve apresentação aí do Tinga, além do que eu já falei, o que tu acha que é importante falar do Tinga, cidadão do mundo e jogador de futebol multicampeão. Bom, boa noite a todos. Acredito que tu falou bastante coisa. Falar de si mesmo é sempre mais complicado, né? A gente prefere elogiar e falar mais dos outros do que falar de si mesmo. Mas essa frase, com certeza, eu tirei de alguma leitura, já que é uma das coisas que eu gosto de fazer a vida inteira é ler, né? Ler. Duas coisas que eu sempre fiz. Uma foi ler bastante, a outra perguntar muito, né? Sempre fui muito curioso. Então, essa é a minha formação, minha maior capacitação é essa. Eu quero dizer, Solon, que quando a gente pensa em deixar um filho melhor para o mundo, é totalmente em contra aquilo que a gente escutou a vida inteira, né? Toda vez que a gente se preocupa com algo ao nosso derredor, a gente fala, que mundo nós vamos deixar para nossos filhos? Enquanto, na verdade, as coisas naturais, elas não mudam muito, né? O mundo não se muda sozinho, quem muda são as pessoas. As pessoas podem tornar o mundo melhor. Então, a frase é baseada nisso. Eu acredito nas transformações, mas através do indivíduo, né? Todas as transformações, todas as qualidades que podem ter no dia a dia, elas vão partir das pessoas. No começo ou no fim, sempre vai ter pessoa, independente da tecnologia estar aí para nos auxiliar, mas o ser humano ele vai ser sempre o protagonista das mudanças, ou também das derrotas, também sempre vai ser o ser humano o protagonista. Perfeito, Tinga. Bom, o tema da nossa live hoje é a liderança que conduz ao capitalismo evolutivo. Nós já tivemos outros momentos aqui na Pioneira, em outras lives, que a gente falou de negócios conscientes, capitalismo consciente, capitalismo colaborativo, e sim, hoje vários movimentos que tentam dar uma nova versão ao capitalismo. Até tem um grande especialista desse negócio chamado Thomas Eck Schmidt, um amigo da Sicredi Pioneira, que ele fala que o capitalismo é uma ideia incompleta. É como se faltasse algo no capitalismo, né? Porque ele é pródigo em gerar riquezas, ele é pródigo em gerar desenvolvimento da sociedade, né? Mas falta um capítulo nessa história, né? Que é conseguir distribuir melhor toda essa riqueza que ele gera, né? E eu fiquei muito feliz quando eu fui conhecer o teu universo e tu me falou de capitalismo evolutivo. Nossa, é isso que a gente quer que o Tinga divida com a gente sobre seu conhecimento e experiência. Então, para a gente começar, Tinga, o que é, na tua visão, na tua experiência,
nas tuas leituras e vivências, o que é o capitalismo evolutivo? Primeiro, o capitalismo evolutivo, bem como tu completou, o capitalismo ele é um início e ele vai se tornando sem fim, né? Ele está sempre sendo agregado a alguma coisa. Uns falam capitalismo compartilhado, outros consciente, outros evolutivo, como nós estamos falando, outros falam devolutivo, né? Então, ele está sempre sendo acrescentado. E isso é bom, que todos os acrescentos que estão vindo no sentido de compartilhar. Mas eu penso que o capitalismo, ele é né, o evolutivo, que é o nosso tema aqui, né, é uma coisa que vai ser obrigatória, né? Você ser empresário, você crescer no mercado, isso te obriga, né? Mas não uma obrigação sob pressão, uma obrigação de qualidade, uma obrigação, né, de prazer, né? De tu crescer e falar, tudo bem, eu me dei bem, as coisas aconteceram, eu trabalhei, é justo, deu tudo certo, mas o que eu estou fazendo para a sociedade? Onde é que eu sou ativo fora os meus ganhos pessoais? Então, o capitalismo evolutivo, ele para mim, é a grande solução, né? Quando eu saí da Restinga, eu tinha um sonho de crescer, de melhorar, e essas coisas deram certo. E quando eu olho para tantas pessoas que se beneficiaram disso, né, de eu ter me dado bem na carreira do futebol e hoje em outros negócios, quantas pessoas eu consegui arrastar junto comigo, seja você ajudando financeiramente, seja tu ajudando por inspirando outras pessoas. Então, o capitalismo evolutivo é a solução. Por exemplo, hoje, um projeto que eu encabeço, no qual o Sicredi é isso, né? Eu entendo que o Sicredi já faz parte do capitalismo evolutivo, devolutivo. Primeiro, que o Sicredi está dentro de um dos maiores patrimônios e os maiores bens que o Brasil, né, produz dentro do PIB, que é o agronegócio, né? O Sicredi, ele tem uma maneira, né, de um banco totalmente diferente, onde tem a questão da comunidade, onde todo mundo faz parte, cuida desse banco. Então, o Sicredi já está dentro disso. Mas, ao mesmo tempo, o nosso país é um país que ele te estimula de um jeito, né? Você cresce. Como é que cresce um menino no Brasil? Ou quase em todo mundo, né? Estuda, faz uma faculdade, arruma um emprego, tenta crescer dentro desse emprego, de repente tenta virar sócio, dono, enfim, e depois que tu virar sócio, dono, talvez as pessoas tentam te falar que você é um explorador. Então, é um pouco contraditório. Então, isso que nós temos... Para que esse capitalismo ele possa servir outras pessoas, a gente tem que dizer que é bom. É bom você trabalhar, é bom você conquistar, é bom você poder ganhar, mas depois desse ganhar, é bom que a sociedade veja que você é ativo nela. O projeto que hoje a gente encabeça e o Sicredi faz parte, que é o ônibus Fome de Aprender, que tem uma cozinha comunitária e uma biblioteca, ele é a raiz 100% do capitalismo evolutivo. Então, como é que eu fiz esse ônibus? Eu consegui comprar o ônibus com dinheiro do meu trabalho e todas as outras operações lá, nós estamos servindo 300 almoços por dia. São vários empresários que me ajudam. Então, esses empresários só podem me ajudar porque o negócio deles vai bem. Então, é isso que talvez nós temos que explicar de uma melhor forma, que o empresário, a pessoa que se arrisca, e que muitos se arriscam e não conseguem chegar, muitas pessoas se investiram, se arriscaram, estudaram, e as coisas não deram certo. E quando dá certo, a gente tem que torcer para essas pessoas dar certo primeiro e depois que elas possam fazer parte da sociedade. É isso que eu entendo do capitalismo evolutivo. Perfeito, Tinga. Deixa eu fazer uma pergunta que me causou curiosidade e me surgiu agora. O fato de tu vir de uma origem humilde facilita essa tua visão? Tu acha que quem teve uma infância com mais dificuldades enxerga isso melhor ou isso não tem a ver com a origem? Isso é uma consciência que pode nascer na vida da gente a qualquer momento? Eu acho que mas ao mesmo tempo tu tem que buscar outras informações, né? A necessidade eu sei como é na prática, né? Eu sei o quanto é difícil você não ter condição, o quanto é difícil você estar com fome e não ter o que comer, né? Quanto é difícil você querer ter uma roupa e não poder ter. Mas
esse pensar e esse agir que eu vivo hoje na minha vida, ele também foi complementado com pessoas que não passaram pelo que eu passei e que mesmo por não passar o que eu passei, tem esse olhar, né? Então, nesse ônibus que nós temos lá na Restinga, 99,9% das pessoas que ajudam nunca botaram o pé dentro da Restinga. Mas igual tem um olhar, tem um carinho, né? Tem parceiros que são da Serra, tem parceiros que nem são de Porto Alegre, de Belo Horizonte, enfim. Então, é importante você nascer no lugar, mas mas o importante também é tu ver que tem outros lugares, pessoas que não passaram pelo que eu passei, e elas não são culpadas de não passar o que eu passei, e que conseguem entender que mesmo não passando, eles como empresário, como pessoas bem-sucedidas, eles acham importante eles poder fazer parte de uma dor que talvez eles não passaram. Então, é importante ter nascido, mas também eu fui aprendendo com pessoas que também não passaram por isso. E aí eu vejo até talvez mais o amor nessas pessoas do que talvez o meu amor da necessidade, né? Porque eu costumo dizer que tem duas coisas que movem o ser humano a fazer algo que ele achava que não conseguia. Uma é o amor e outra é a necessidade. Então, eu tenho um carinho muito maior pelas pessoas que vêm, que fazem por amor. Né? Por necessidade, às vezes eu faço, e depois que eu cubro a minha necessidade, talvez eu não faço mais. Mas quem faz por amor, então, as pessoas que não passaram, mas que têm um olhar pela sociedade, eu admiro muito. Eu podia chamar isso que tu fala de fazer por amor, é fazer por propósito, né? Porque a tua frase foi muito sábia, né? Só por necessidade, talvez quando eu tiver com a minha necessidade satisfeita, eu não faça mais. Agora, quando é por propósito, por amor, como tu disse, isso tende a ser contínuo e ser mais verdadeiro, né? Vamos retomar o tema capitalismo evolutivo. O capitalismo e o evolutivo da mesma forma é formado por empresas, né? O sistema capitalista é formado por empresas, por organizações que precisam de resultados, precisam de lucro, né? Lucro não é pecado, lucro é sobrevivência, né? É preciso ter lucro. Na tua opinião, Tinga, o que diferencia uma empresa que é guiada pelos princípios e valores do capitalismo evolutivo de uma empresa que é só guiada pelos valores do capitalismo tradicional? Onde é que tu enxerga a diferença nessas empresas? E se tiver alguma empresa que tu puder me citar de exemplo que para ti é uma empresa do capitalismo evolutivo? Empresas, uma já poderia citar, que é o próprio Sicredi, mas tem outras também que eu participo. Quase todo mundo que está dentro do projeto com a gente já tem essa veia, eu já vejo a diferença. E para mim a diferença é na gestão humanizada, né? Gestão humanizada, gostei. Explique melhor o que é uma gestão humanizada. A gestão humanizada é quando a gente põe as pessoas acima dos objetivos, né? Quando a gente pensa primeiro no ser humano antes do que pode vir após dentro de uma organização, que a gente sabe que é importante que todas as empresas trabalhem bem, haja lucro, mas eu acredito que a diferença entre uma empresa que tem o capitalismo evolutivo definido e no amor de dentro para fora é a gestão humanizada, onde a gente tenta entender a dificuldade das pessoas e entender que aquela pessoa que está ali na frente do teu negócio é um ser humano e às vezes ele precisa ser escutado, né? Quantas vezes tu está dentro de uma empresa e de repente você está com a cara diferente e às vezes as pessoas não perguntam, né? O que você passou, como você chegou. E quando eu faço muito, né, as palestras dentro das empresas, né, eu sempre provoco isso, né? E eu faço uma comparação muito grande ao futebol, né? Quando eu comecei nos anos 90 e o futebol que eu acabei encerrando em 2015, que eu brinco que eu comecei no século XX e parei no século XXI. Então, acompanhei as mudanças na prática. E essa mudança tem tudo a ver com a gestão humanizada. O que acontecia? Nos anos 90, quando eu concentrava com o jogador, né? Para quem está escutando, concentração é você ficar no hotel, no quarto, ou às vezes no próprio clube. Todos os jogadores que eu concentrei, que ficaram no quarto comigo, todos conhecem a minha história, de onde eu vim, e eu conheço a história de todos. O que acontecia quando a gente ia para dentro de campo? Eu corria pela minha história e pela história dele. Ele corria pela minha história e pela história dele também, e assim multiplica por 25, 30
30 jogadores. Isso, talvez nas empresas, às vezes, a gente tem uma pessoa do nosso lado que a gente não sabe a história dela, a gente não sabe quantos anos ela pegou para chegar naquele trabalho, a gente não sabe que talvez ela tenha um filho doente, que ela, antes de chegar, ela tem que correr, fazer um monte de coisa para deixar o filho, e às vezes a gente está cobrando aquela pessoa sem entender. Quando a gente entender, souber o que cada um passa, a gente passa a virar um time. E quando a gente vira um time correndo pela história de cada um, fica quase um time impossível de ser batido. Então, a diferença das empresas que têm capitalismo evolutivo é exatamente isso. Todo mundo se conhece. E se é uma empresa muito grande, se virem, faça exercício, faça ações para que as pessoas possam entender quem é aquela pessoa, o que ela passa. Talvez se você soubesse o que a pessoa que trabalha contigo passa, talvez tu bata a tua meta e ajude a bater a dela. Você não vai embora antes de ajudar ela. Então, é mais ou menos isso a diferença, gestão humanizada. Perfeito. Bom, para se ter uma gestão humanizada numa organização, não adianta somente os colaboradores querer fazer isso, né, se o líder não acredita nisso, né? Então, quando se estuda um pouco a questão do capitalismo consciente, que é a mesma coisa que o capitalismo evolutivo que tu está falando, tem uma figura central nesse movimento que é o líder, né? E o tema da nossa live é a liderança que conduz o capitalismo evolutivo, né? Tudo começa pelo líder. Esse é o tipo de movimento que é top-down, que ainda é de cima para baixo, né? Não tem como os funcionários de uma empresa resolverem que agora vão ser humanizadas se o dono da empresa não concorda com isso, né? Então, este ainda é um processo que é top-down, que é de cima para baixo, que depende da liderança, né? Vamos falar um pouco do líder, então, até porque tu tem uma experiência gigantesca no futebol, foi capitão algumas vezes, foi comandado outras vezes, né? Em alguns times tu foi campeão, em outros tu não foi campeão. Olhando para... E aí tu pode... Fica à vontade, Tinga, se tu quiser fazer comparações com o mundo do futebol, porque eles servem muito para o mundo corporativo, ou se tu quiser te centrar mais no mundo das organizações, não tem nenhum problema. Quais são as características, qual é o perfil que um líder tem que ter para ser um líder que trate a sua empresa como uma empresa humanizada, que coloque as pessoas no centro da sua estratégia e que realmente esteja alinhado com os princípios do capitalismo evolutivo? Que líder é esse? É um ótimo tema, né? Se a gente olhar hoje dentro das livrarias, se a gente procurar na internet, os cursos que mais estão à venda e livros que mais se vendem são livros e vídeos sobre liderança ou sobre gestão de pessoas, gestão emocional, enfim, os nomes são tudo muito parecidos, mas na verdade estamos em busca cada vez mais de líderes. E, ao mesmo tempo, temos que entender que liderança você não escolhe a pessoa, você vai ser líder. Nem que tu queira escolher uma pessoa por liderança, você pode até dar o posto para ela, mas as pessoas que vão ser lideradas por elas, às vezes, não reconhecem isso. Porque para você reconhecer um líder, as coisas têm que ser na prática, né? Elas têm que ser na prática, né? Palavras comovem, mas atitudes que arrastam multidões. Então, a atitude desse líder que realmente as pessoas vão estar reparando e vão estar seguindo, né? E quando eu vejo, né, essa busca assim, por todas as empresas que eu passo, que eu faço palestra e que eu estudo dentro das empresas, eu vejo que a maior necessidade hoje das empresas é gestão de pessoas e liderança. E é até meio ruim falar, mas é um fato. E cada vez mais vai ser essa necessidade. Cada vez mais vamos estar comprando livros, comprando cursos sobre liderança. Infelizmente. E por que nós vamos fazer isso? Porque nós estamos querendo entender, né, o que é a maior dificuldade das indústrias, das organizações e até da família é a gestão de pessoas, é liderar pessoas. Quando tu faz uma pergunta para uma organização, qual a maior dificuldade? Tá difícil gerir as pessoas são difíceis. Então, infelizmente, vai estar pior. Por quê? Porque nós estamos querendo entender de uma coisa que cada vez mais estamos distante. Se eu perguntar para você se tu tem dificuldade em entender do telefone, eu tenho certeza que tu vai dizer que não tem. Hoje a gente domina mais o nosso celular do que as pessoas que estão do nosso lado. Então, por isso, cada vez mais vamos depender
de poucos líderes que se interessem pelas pessoas. Então, eu costumo usar a liderança como o Waze usa todo mundo, né? Como é que é a liderança do Waze? Como é que o Waze nos guia no trânsito? Ele não está em todo lugar, ele pergunta para as pessoas. Quem dá as informações do trânsito somos nós mesmos que estamos no trânsito. Então, o que o Waze faz? Ele pergunta, como é que está a estrada aí? Tem polícia? Tem buraco? Se tiver, me avise aqui. Então, a liderança hoje tem que ser uma liderança cada vez mais terrena, cada vez mais próximo do chão de fábrica, cada vez mais natural, cada vez mais à mesa de todos, não aquela coisa de eu fico lá no pedestal, vocês ficam aí embaixo. Então, as pessoas também não vão saber quem tu é. Então, eu uso a liderança assim como o Waze usa todo mundo ao mesmo tempo no mundo, né? Uhum. Pegando informações, pedindo conselho, porque o CEO não sabe tudo, o líder não sabe tudo, o presidente não sabe tudo, mas tem várias pessoas em vários setores que sabem cada um do seu setor, como é no futebol. Eu não sei atacar, eu não sou goleiro, mas eu pergunto para o goleiro, o que tu quer que eu faça para que eu te ajude aí no escanteio? Ele fala, fica aqui na primeira trave, aqui, não deixa a bola passar aí. Então, eu estou tentando ajudar ele de alguma forma. Assim, ele também me fala qual a melhor forma de ajudar. Então, a liderança que nós precisamos e que todas as organizações precisam é uma liderança cada vez mais terrena, cada vez mais natural, cada vez mais próxima, entendendo que não sabe tudo, né? A liderança que não tenha, mesmo que você seja o cabeça, você não tenha vergonha de chamar alguém e dizer que não sabe, chamar alguém e perguntar. Então, é essa liderança que faz a diferença. Eu, né, hoje trabalho fora do futebol, mas eu trabalhei dentro de um mercado que é um dos mercados mais difíceis de liderar, porque o futebol, a gestão do futebol, no qual eu trabalhei por um ano no Cruzeiro de gestor de futebol é uma empresa diferente de qualquer outra, é a empresa da pirâmide invertida, né, onde o presidente não ganha nada e o peão ganha 500 mil por mês, né, não é todos, mas, né, no lugar onde eu trabalhava, bastante ganhava. Então, como é que você lidera esse cara que é o protagonista? Então, cada vez mais usar isso, saber que mesmo ele tendo todo o seu ganho, mesmo ele sendo protagonista, tem algo que você consegue mexer com ele. E isso é verdade, lealdade. O que hoje os liderados precisam ver no seu líder é lealdade, verdade, né? São coisas simples, né? Às vezes a gente está querendo enfeitar nas palavras, né? Hoje as nomenclaturas são diversas, né? A gente pode falar 300 coisas para dizer a mesma coisa, mas o que nós estamos analisando de um líder é o que ele está fazendo. O quanto ele está assumindo uma coisa que talvez nem era dele, mas ele está botando a paleta, né? Como diz no futebol, pô, o cara tem costa larga, vai lá e põe, e apanha ali mesmo que não seja uma atribuição dele, mas para proteger os seus liderados. Ou é aquele líder que quando acontece alguma coisa já acusa um logo, cai 2, 3. Então, a fidelidade, né, o compartilhar, o perguntar, esse é o líder que tem feito a diferença. É o que eu tenho visto aí nos últimos anos. E, Tinga, por que é tão difícil de encontrar líderes assim? Na tua opinião, por que a gente ainda não conseguiu dar esse passo, essa evolução na liderança atual? Porque tu mesmo disse, né? O que mais tem é livro, o que mais tem é live sobre liderança, o que mais tem é palestra sobre liderança, e tu me disse que cada vez vai precisar mais. Por que a gente está com essa dificuldade toda como ser humano de dar essa virada na chave e deixar de ser o chefe, de deixar de ser o general, para virar esse líder mais humanizado, esse líder mais próximo, esse líder Waze, que é a expressão que tu usa, que eu achei muito legal também, né? Por quê? Onde é que, na tua opinião, pela tua vivência, onde é que está essa dificuldade do ser humano perceber que ele pode se mostrar vulnerável, que ele pode demonstrar para a equipe dele que ele não sabe tudo? Onde é que está isso? Tá na nossa educação, a gente foi educado para não falhar, tá na escola, tá na faculdade, tá no ambiente que cobra? Onde é que está isso, na tua opinião? Talvez há anos atrás, né, nós escutava que o dono que sabe, né, tinha aqueles jargões, não, o dono que sabe, né, o gerente que sabe, né, e talvez para que a gente se torne, eu também estou em formação todo o tempo, né,
Mas para que a gente se torne cada vez mais capacitado como líder, eu acho que o fator principal é ter a humildade e dizer que não sabe quando você não sabe. Então, nesse processo aí que eu estou, né, em eterno processo de evolução, mas onde eu mais aprendi foi nos meus 5 anos que já faço pós-futebol. E nesses 5 anos, o que eu mais fiz foi levantar o dedo e perguntar o que era, porque não sabia. E parece muito simples, né? Então é só perguntar que você vai ser um líder? É só perguntar, mas eu quero ver você estar numa roda, numa mesa com várias pessoas que de repente te admiram e que acham que você, por ter transitado em vários lugares, dependendo do teu ambiente, acham que você é um protagonista daquele momento e de repente você, ao final daquela conversa, você tem a humildade de levantar o dedo e dizer, eu não sei o que é isso, como é que é isso. Então, é nesses momentos que a gente vai escolher se a gente quer sair da reunião com a mesma vaidade que entramos ou sair com conhecimento que nós não tínhamos. Então, essas escolhas que a gente vai ter que fazer para cada vez mais nós estar capacitado. E quando a gente faz essa escolha de perguntar, de querer, né, fazer, para te ter uma ideia, eu nos últimos, de 2016, não, de 2015 a 16, 2 anos, e o ano passado eu voltei a fazer isso, então foram 3 anos. Eu passei 3 anos da minha vida, no mínimo 10 vezes por ano, eu fui para empresas ficar lá 1 ou 2 dias só para saber como é que a empresa fazia isso. Então, tudo que tu imaginar, eu entrei para dentro, por exemplo, da Marco Polo, fiquei lá 2 dias, eu queria saber como chegavam aquele monte de caminhão, monte de ferro, barra de ferro, e no final saía um ônibus de luxo. Eu queria saber como era aquilo, então fiquei 2 dias. Assim fiz na Tramontina, assim fiz na do Frio, fiz empresas de tudo que é segmento diferente, até no café que tem aqui perto, o Café do Bem do Amigo, eu chego ali e quero saber como é que tu consegue lucrar no café, qual a tua dificuldade, pô, tô passando isso. A gente vai criando repertório, quando a gente cria repertório, é como um drible do futebol, né? Se você não tem drible, quando pinta uma situação, você não consegue driblar. Quando você tem repertório de informação, de entender como funciona cada negócio, quando pinta um problema, você tem várias janelas para tentar solucionar. Então, é isso que eu acredito que os novos líderes têm que ter. Eles têm que ter repertório, eles têm que perguntar de tudo. Eles têm que ser cada vez mais curiosos, né? Agradecer que a curiosidade não tem cura e seguir perguntando. Ser curioso, perguntar. Eu sei que parece muito simples, mas é difícil. Eu já várias vezes eu tive medo de levantar o dedo e dizer que não sabia, mas aí era onde eu fazia a escolha. Eu quero sair como eu entrei ou eu quero sair melhor do que eu entrei. Basta eu fazer a minha escolha. Aí sempre fiz a escolha de dizer que não sabia e cada vez que eu digo que eu não sei, eu saio sabendo um pouco mais. Tu me fez me lembrar um ex-presidente da cooperativa, já falecido, inclusive, seu Ed Speer, que dizia uma frase clássica sobre perguntar. Ele dizia o seguinte, você prefere ser ignorante por 1 minuto ou ignorante a vida inteira? Então, Perfeito. pergunte, né? Pergunte, porque assim tu vai ampliar teus horizontes sobre as coisas, né? Tinga, eu tô curioso para te fazer uma pergunta, né? Porque tu sabe muito bem o que eu vou te dizer agora, né? Existe um preconceito em relação ao jogador de futebol, de que ele só sabe jogar bola e que quando ele termina a carreira dele, ele não tem muito o que fazer, e tu é um cara diferente nesse sentido. Aliás, a gente está começando a ver cada vez mais jogadores, né? Seguindo uma segunda carreira depois que termina o futebol, né? E eu vi lá, quando tu falou lá no início, que tu sempre gostou muito de ler e tudo mais. E tu vem de uma família humilde. De onde é que vem esse teu modelo mental de querer terminar? Com certeza tu ganhou bastante dinheiro, tu não precisava estar fazendo isso que tu faz agora. De onde é que vem isso? Tu acha que isso é nato? Isso foi um líder que te inspirou? Isso é inspiração? Isso é leitura? Isso é nato em ti, sempre querer mais? De onde é que vem isso que move o Tinga e faz o Tinga hoje ser um empresário de sucesso, referência em programas sociais e tudo mais, mesmo depois de todo o sucesso que teve no futebol? Cara, eu sei que hoje, né, é moda a gente botar hora, data e local para tudo. Eu não acredito muito nisso, que a gente consegue saber o dia que eu pensei isso,
quem me inspirou assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente são várias pessoas, a gente são vários ambientes, né? Então a gente é estimulado. Então eu tive, né, a sorte, né? Para quem acredita em sorte, né? Eu sigo sempre chamando a atenção da sorte, né? A sorte é uma figura inteligente, que ela sempre escolhe quem está preparado, quem está pronto, quem acorda cedo, né? Então eu sigo chamando a atenção da sorte. Mas eu tive essa sorte de estar próximo de pessoas, né, que me inspiraram de alguma forma, até hoje. E hoje já não é nem sorte, hoje eu escolho estar perto dessas pessoas. Quando eu chego perto de uma pessoa, se eu vejo que aquilo não vai me trazer algo, não posso perder tempo. Não vai me trazer algo, a conversa é uma conversa que nós estamos perdendo mais tempo falando dos outros do que falando do que nós podemos fazer pelos outros. Eu não sou mal educado, não, mas as pessoas vão me ligar e não vai me ver mais. Né? Então, eu acho que a gente é uma série de momentos, de pessoas, de ambiente. Então, eu não sei cravar o dia, mas eu sei que tem várias pessoas que têm parte no que eu estou cada dia me tornando. Várias, né? Família, né? Começo, por exemplo, pela minha mãe. Eu ver minha mãe sair para trabalhar às 7 da manhã, com uma bolsinha pequena, vazia, e eu ver ela voltar às 7 horas da noite com 2 sacolas cheias de comida e bebida gostosa que eu não tinha dentro de casa, aquilo ali mostrou para mim, cara, trabalhar deve ser bom. Se ela sair, saiu sem nada. Voltou com 2 sacolas cheias, trabalhar é bom. Eu quero isso para mim. Então, são essas coisas. Depois, ao mesmo tempo, me casei. Minha mulher, com 13 anos, já era estafeta da caixa. Também já tinha um retorno dela. Então, a gente vai se cercando e o ambiente vai nos tornando. Você tem várias escolhas. Eu poderia dizer que a minha mãe saía de manhã e voltava à noite e não me cuidava. Eu podia usar isso como, minha mãe não me educava, então eu posso ser o que eu quiser. Então a gente sempre vai ter as entre escolhas, né? E eu agradeço muito a Deus que ele fez eu olhar sempre pelo lado do retorno. Sempre, cara, se a minha mãe saiu para trabalhar sem nada e voltou com 2 sacolas cheias, eu quero trabalhar. Então eu sempre incomodei, eu lembro desde novo eu falava, mãe, eu quero trabalhar, eu quero ir contigo, eu quero trabalhar. Então eu acho que essas transformações, e dentro do futebol eu sempre trabalhei com liderança extremamente positiva, né? Eu lembro no Grêmio, eu peguei o Dinho, que é um exemplo para mim, né? Depois o Zinho, Mauro Galvão, né? Os próprios treinadores que a gente vai cercando, depois trabalhei com o Tite. Aí no Grêmio, no Inter eu trabalhei com o Fernando, com o Fernandão, aí depois nos outros clubes eu já era, em vez de ser espelhado, eu era o espelho. Uhum. E depois outros empresários, eu tive na questão do ambiente social, a pessoa que me levou pela primeira vez num projeto social foi o Dunga, então tenho uma gratidão muito grande por tudo que eu faço hoje no social. Eu sempre tenho na memória que o Dunga me levou para a gente fazer um projeto na Restinga, na época, o Esporte Clube Cidadão. Então, são essas pessoas. Então, a gente escolhe estar próximo daquelas pessoas que a gente quer, e o que a gente quer é estar próximo de pessoas que nos influenciam, mas nos influenciam para o bem. Perfeito, Tinga. Inspirador ouvir essa tua fala aí sobre eu ver a minha mãe sair com as sacolas vazias e voltar com a sacola cheia e eu pensar que o trabalho é uma coisa boa, né? Inspirador ouvir isso, né? Vamos voltar um pouco de novo lá para o capitalismo evolutivo. Nós estamos vivendo agora uma pandemia, né? Começou lá em meados de março e ninguém planeja essas coisas, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, e isso virou de cabeça para baixo as organizações, o mundo todo, né? Seja empresas privadas, empresas públicas, os clubes de futebol estão sofrendo com isso também, né? Está mudando até o mundo do futebol. Na tua opinião, Tinga, a pandemia é uma oportunidade de acelerar movimentos como o capitalismo evolutivo? A pandemia está aflorando mais esse sentimento de olhar para o entorno, olhar para as pessoas. As pessoas estão ficando mais humanizadas para a pandemia. Ou seja, a pandemia está amolecendo os corações das organizações e elas estão conseguindo perceber que elas têm uma responsabilidade que vai além só de lucrar e pagar salário no final do mês. Tu acha que isso tem alguma relação com a pandemia? Está acelerando esse movimento, na tua opinião? Eu vejo essa pandemia com muitos
muitos valores, né, que ela vai nos deixar, se a gente souber entender, e ao mesmo tempo com várias necessidades, né? Vamos por hora, primeiro pela pergunta. O capitalismo devolutivo, que é o engajamento social que as empresas e as pessoas, né? Porque a empresa hoje são pessoas. As pessoas entenderam que quando elas vão no cartório e registram seu nome, ela é uma marca, né? Hoje as pessoas conseguem, na nossa rede social, no seu Instagram, conseguir fazer retorno, né, na pessoa física. Então as pessoas entenderam que elas são uma marca. Isso é ótimo. As pessoas cada vez mais vão cuidar do que falam, do que consomem. Mas é um caminho sem volta. As empresas que não tiver, e quando eu digo a empresa, são as pessoas também, que não tiver engajamento social, que é o capitalismo devolutivo, elas vão ser condenadas. A pandemia nos fez enxergar várias coisas. Por quê? Uma é que o consumidor, que é o comprador, em vários momentos ele tem mais conhecimento que o próprio vendedor. Uhum. Quando eu pego meu filho e levo ele no shopping para comprar uma chuteira, ele já sabe que chuteira ele quer, que dia que o Neymar jogou com ela, que gol que ele fez. E às vezes o vendedor não sabe disso. E assim também vai ser no consumo de qualidade. Quando eu for comprar uma camiseta, né, eu quero saber que material ele faz, se é trabalho escravo, o que eu vou estar escrito no meu peito, se é algo que comunica comigo ou eu vou estar usando algo que não tem nada a ver comigo. Então, esse consumo, né, de qualidade, ele se dá, então a gente vai querer saber que empresa que eu estou engajado. Por que eu deixo o meu dinheiro no Sicredi? Qual que é o envolvimento que ele tem comigo? O que ele tem envolvimento na sociedade? São essas coisas que nós vamos nos perguntar. Então, isso a pandemia acelerou e é um caminho sem volta. Todo mundo vai ter que estar engajado em algo, senão eu tenho escolha, porque hoje não há nada que só uma empresa faça. Eu digo, se eu não comprar com esse, eu não compro com outro. Então, eu vou poder escolher. Por que eu vou comprar o produto do Tinga? Eu tenho marca, por exemplo, Território Sagrado, ou eu tenho agente de turismo. Por que eu vou comprar com o Tinga? Para ele ganhar dinheiro e comprar os luxos dele? Pô, legal, merece, trabalhou. Não, mas também ele faz algo, ele devolve em alguma área. Então, é mais ou menos assim que vai funcionar, e já está funcionando. Então, a pandemia nos trouxe várias coisas, né? E uma das coisas perigosas que a pandemia nos trouxe, ao mesmo tempo vai gerar conhecimento, é dúvida. A pandemia nos trouxe muitas dúvidas. Então, quando nós saímos desse ambiente, que nós já estamos saindo, por sinal, nós somos os últimos a sair porque nós conseguimos fazer a proeza de colocar a política na frente da pandemia. A gente foi o único país que conseguiu fazer isso, né? E eu continuo, né, com todos os medos que todo mundo tem medo, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas todo mundo tem medo da morte, né? Mas eu também tenho, mas eu continuo tendo mais medo das pessoas, do egoísmo das pessoas, do que da Covid. Pode ter certeza que eu tenho mais medo do egoísmo, né, das tomadas de decisões das pessoas do que do Covid. Mas ela nos trouxe muita dúvida, né? Hoje a gente não sabe se o jornal que a gente lê está falando a verdade, se a TV que a gente escuta está falando a verdade, se o cara que está comentando no Instagram está falando a verdade, se o cara que está falando aqui, como nós estamos falando, está falando a verdade. Então, isso vai gerar muitas dúvidas. Ao mesmo tempo que isso é ruim, pode ser bom a partir do momento que a gente começa a querer cada vez mais entender da verdade. E quando a gente tenta entender da verdade, a gente, né, vai extrair conhecimento, vai buscar conhecimento, vai crescer como pessoa. Então, são vários sinais, né, que a pandemia está nos dando e que vai deixar um legado na sociedade muito grande. Vai do que as pessoas quiserem pegar para si. Eu quero cada vez mais pegar para mim, né, já tem isso enraizado da questão do capitalismo devolutivo, mas cada vez mais buscar conhecimento, né? Eu acho que essa pandemia gerou também na sociedade algo importante em relação à política. Muitas coisas que nós nunca imaginamos conversar numa roda de amigos, hoje a gente conversa. Nós nunca pensamos em falar sobre o que era uma licitação, qual era o papel de um Senado, o que faz um prefeito, o que faz um vereador, que às vezes está ali, só aparece lá na comunidade para pagar um churrasco no dia do negócio. Hoje a gente sabe que eles têm importância num voto ou outro aí que sai. Então, são muitas coisas que ficou legal e que nós temos a oportunidade de conhecer
e com conhecimento a gente começa a ter as margens menores de errar. Perfeito. Conhecimento liberta, né, Tinga? Quanto mais a Verdade. gente estuda, se aprofunda nas coisas, menos depende de que outros digam pra gente as verdades, né? Até porque a verdade, cada um tem a sua, né? Então é importante a gente descobrir a nossa verdade em cada um dos temas, né? Vou te passar uma pergunta bem legal aqui do Thiago Schmidt. O Thiago Schmidt é o presidente do conselho da cooperativa, então tu vai receber a pergunta agora do presidente, Thiago. Vamos lá, Tinga. Como é que as empresas poderiam se comunicar melhor com a sociedade para que as pessoas de sucesso não sejam vistas como exploradores? Tu falou um pouco sobre isso antes, quando tu disse, pô, o cara vira um empresário, bota um negócio, fica milionário, e a primeira coisa que dizem, e vou dizer uma coisa que quando a gente criança dizia, só pode ter roubado. Ah, que mutreta esse cara tá fazendo que ficou rico, né? Isso passa por educação? Tem alguma coisa que as escolas, os pais podem melhorar nesse processo? Eu adorei a pergunta, porque é uma das coisas que eu incentivo muito, porque é muito... né, a gente tem um tema aí, né, qualquer Instagram que a gente abra, qualquer rede social que a gente abra, em algum momento a gente vai ver escrito empreendedor. Temos que empreender. Você tem que empreender, você tem que ser criativo. Então a gente estimula as pessoas a empreenderem, essas pessoas empreendem. O que é empreender? A primeira coisa que as pessoas têm que entender na raiz o que é empreender é empregar. Entendeu? Se quiser tirar a modernidade do empreender, é empregar. E quem emprega vai se arriscar, né? Você se arrisca. Vou te dar um exemplo na prática nosso, né? Quando a gente abriu a agência de turismo, minha esposa, minha família tem uma agência de turismo. Quando a gente abriu a agência de turismo, que é a Zibentur, que é o número 7 em alemão, que é uma gratidão que eu tenho pela Alemanha, por isso que é o nome da minha agência. Então, quando a gente abriu a agência, os primeiros 8 meses, eu estava em Belo Horizonte, né, porque eu estava jogando, eu ligava para eles, meu cunhado, eu falava com a minha mulher em casa, cara, a gente só gasta dinheiro nesse negócio. Eles comemoravam todo final do mês, pagavam cerveja, faziam festa, porque estavam pagando salário em dia de todo mundo. Não estavam ganhando R$1. E até hoje nunca atrasaram um dia de salário. Pago todo mundo. E eu ficava falando, peraí, cara, que negócio é esse? Vocês estão comemorando de pagar todo mundo em dia e não ganhar R$1. E é assim todo empreendedor. E aí, de repente, se um dia der certo, você vai ser considerado egoísta. Então, nós temos que ver o que a gente quer. A gente incentiva as pessoas a se arriscarem, a estudarem, a se prepararem, a empreender, a trabalhar. E quando essa pessoa tiver êxito, nós vamos ver esse cara como explorador. Aí eu não quero isso, então eu não vou querer isso para a minha vida. Então, esse caminho, eu acho que é cada vez mais a gente explicar, né, para a sociedade o que é, né? Eu estou falando de pessoas que trabalham legalmente, né? Pô, por que aquele cara chegou, aquela empresa é grande, ela emprega 4.000 pessoas, vezes 3, bota aí no papel, isso foi o sonho de alguém que se arriscou lá 50, 30 anos atrás, né? Então, isso é importante, talvez isso está dentro das escolas, está dentro, porque eu tenho que ter prazer em me arriscar para que quando der certo eu seja visto como uma pessoa que se arriscou, como é o jogador. Vários jogavam muito melhor que eu, mas eu subi no ônibus para fazer o teste. Outros não subiram. Por que eu digo não subiram? O dia que eu fui fazer meu 4º teste, depois de eu ser reprovado 3 vezes, os caras chegaram para mim na esquina, meu, fica aqui, cara. A gente paga uma mixaria só para ficar aqui no meio aqui do movimento, e só avisar para o pessoal aqui. E eu sem R$1 no bolso, louco para ficar. Uns ficaram e eu subi no ônibus. Subi no ônibus e passei no teste no Grêmio. Era o meu 4º teste, já tinha sido reprovado no Inter. Então, pô, tudo que eu passei, tomar uma decisão e de repente eu ganho. Pô, lá, o cara teve sorte. Então, não, a gente tem que ser visto de uma forma que, cara, esses caras conseguiram empreender, olha quanto se arriscaram, olha quantas pessoas eles empregam. Então, eu acho que é isso, né? E talvez a gente venha, né, no mínimo, uns 20 anos plantando isso na cabeça da sociedade, né? Ó, esses caras que estão bem ou roubaram, ou é imerecido, né? Então, eu acho que talvez se a gente começasse a comunicar dessa forma, seria muito melhor para que as pessoas queressem seguir isso. Aí, nisso, nós vamos falar de outras coisas muito maiores, que é a questão, né, de incentivar que as pessoas
criam negócios, empreguem pessoas, melhore cada vez mais o salário das pessoas, né? E quando eu vejo isso está tão embutido em nós, cara, que quando eu comecei a fazer esse último projeto do ônibus, vários amigos meus que me ajudaram, e sabe que a primeira coisa que eles falavam, cara, cara, eu vou te ajudar, mas... E cara sério, empresas sérias, e falava assim para mim, cara, mas não precisa falar, não precisa... E eu falava, não, mas como assim, cara? E aí teve uma causa que eu posso contar, porque ele é muito amigo meu e me dá essa liberdade para falar. E foi o cara que me incentivou mesmo, que pegou um dinheiro que me faltava grande para tocar a cozinha e iniciar o projeto, que foi o Tite, treinador da seleção. Eu fui lá no Rio de Janeiro, né? Ele me chamou lá para falar com ele que ele queria ajudar no projeto. Eu fui no Rio de Janeiro, expliquei para ele que faltava, ele me ajudou e eu falei, Tite, eu estou montando um projeto chamado Fome de Aprender, só que é time Fome de Aprender. Eu peguei o modelo de vocês, que eu aprendi junto com a BASF, que é a empresa do agronegócio, que é alemã, que eu faço muitas palestras para ir nas cooperativas no interior, e eu comecei a entender, na curiosidade que eu tinha, como é que funcionava uma cooperativa. Eu queria saber como é que funcionava a cooperativa, e assim fui entendendo o próprio sistema do Sicredi. Eu falei, cara, eu vou fazer esse projeto no mesmo sistema de cooperativa. Só que eu vou, no meu ramo, eu vou chamar de time. E eu vou contratar o treinador. O primeiro cara que me ajudou é o Tite, é o treinador. Eu cheguei para ele e falei, Tite, eu vou criar um portal, eu vou chamar todo mundo que me ajudar vai ser considerado atleta, eu sou o motorista do ônibus e você é o treinador do time. Ok? Ele falou ok. Eu falei, cara, eu queria mais do que isso, o principal é a tua imagem, eu posso usar? Ele, não, pode, cara, mas tu sabe que ele é um cara muito discreto, assim, mas eu não queria. Eu falei, não, Tite, deixa eu te falar uma coisa. Se nós que trabalhamos, se nós que ajudamos com o suor do nosso trabalho, a gente cada vez mais tem vergonha ou não queremos falar que ajuda, vai parecer que quem tem e quem ajuda é ruim. Porque qual que é o exemplo que eu quis dizer para ele? Que quando você vai dentro de uma favela aí, quando os caras roubavam, assaltavam, traficavam e ganhavam dinheiro, e chegavam no final de semana, eles pagavam churrasco para nós lá, todo mundo sabia quem estava pagando. O cara que fazia o crime e estava lá numa pedra, num pedestal, e todo mundo sabia que ele que estava pagando. Sabe o que nós, crianças, queria ser? Aquele cara. Aquele cara que estava bancando tudo. Então, se as pessoas que ajudam, as pessoas de bem, e eu acho que isso é uma evolução muito grande que aconteceu na pandemia, se essas pessoas não fizerem parte, não tiverem na ação próxima mostrando que fazem, as pessoas que fazem de outra forma vão aparecer e vão inspirar mais pessoas. É mais ou menos isso, entendeu? Pessoas que tiveram êxito, que tiveram sucesso, essas pessoas elas têm que ser bem vistas, não mal vistas, não exploradores. Né? O cara que criou o Sicredi, que hoje está em não sei quantos estados, não sei quantos, eu sei, acho que não me engano, é 4 mil cooperativados, quase. 4 milhões e meio no Brasil, quase 5 milhões no Brasil inteiro. Então, como é que pode esse cara que pensou, que criou lá, ser considerado um explorador? O que ele está gerando? Então, eu acho que é essa comunicação que ela tem que ser cada vez mais explorada e disseminada. Tinga, tu falou sobre time agora, né? O time lá do Fome de Vencer, né? E eu quero te fazer uma pergunta sobre liderança de novo, até porque a gente não falta mais muito para a nossa live para os finalmente, né? Então, essa pergunta eu acho bem importante. Tu pode usar o universo do futebol para explicar, mas também pela tua vivência nas organizações, até porque tu mesmo disse que já visitou um monte de empresa. E fica aberta a Sicredi Pioneira para te visitar, se quiser saber como é que funciona uma cooperativa de crédito, tá? Como é que um líder consegue, eu vou pegar o exemplo do futebol, mas tu pode trazer para o mundo das empresas, como é que um líder consegue mobilizar as pessoas, e no mundo do futebol a gente fala de jogadores milionários, alguns já são estrelas, alguns têm uma personalidade difícil de lidar, né? Como é que a gente consegue mobilizar todas essas pessoas em torno de um propósito, em torno de um objetivo de ser campeão de um campeonato, ou de uma organização que tem um time muito diverso, de pessoas muito diferentes? Como é que a gente consegue, qual é o principal componente de um líder para fazer com que as pessoas olhem todas para o mesmo
caminho, joguem juntas, e como tu disse antes, né, eu jogo por eles e eles jogam por mim. Como é que se faz isso? Eu penso que a primeira coisa para te convencer alguém é você estar convencido que você quer mesmo, né? As pessoas conseguem perceber hoje, né? A gente tem várias maneiras comportamental que mostra se você realmente está querendo guiar, né, um time, uma comunidade para aquele lado, mas a gente consegue entender se realmente você quer ou você está fazendo aquilo ali por ser um trabalho, né? E a primeira coisa é você que lidera realmente está querendo ir para lá, mesmo que eles não queiram ir, eles têm que sentir que você iria até sozinho. É isso que vai acontecer lá no final de tudo. As pessoas vão entender que você está ali de verdade, que você quer muito aquilo e que aquilo ali é uma coisa leal, verdadeira. Tu não está sacrificando todo mundo para que você tenha êxito. E às vezes acontece exatamente isso. Às vezes a gente quer liderar um time para aquela direção, mas a gente quer ser o protagonista daquilo. Aquela direção ela vai mais me exaltar do que ser algo legal para todo o time. Isso as pessoas conseguem entender. Então, sempre que tiver a verdade e a lealdade, é muito simples você liderar. Então, vamos para lá. Pô, por que nós vamos para lá? Vamos para lá, a estrada é melhor, ali está melhor de ir, ali o caminho é melhor. As pessoas sabem. Agora, vamos para lá. E o cara sabe que aquela estrada está fechada, que aquela estrada é pior, que aquele caminho é pior. Mas talvez você quer levar para lá, porque para lá, para ti, tem algum benefício e para os outros não tem. Então, o que eu vejo cada vez mais que esse monte de informação, esse monte de nomenclaturas, né? Hoje você vai falar, dar uma aula, cada um quer falar mais do seu conhecimento do que fazer as pessoas que estão sentadas entender, né? Então, as pessoas conseguem sentir quando você está presente ou não, né? Então, é essa liderança que as pessoas buscam. Verdade. E a verdade, às vezes, é dizer, cara, eu quero ir para lá, mas lá não é o caminho melhor. Vocês querem ir para cá, eu sou o líder. Mesmo que eu queria ir para lá, vocês me convenceram de ir para cá. E por aqui é melhor. Então, é exatamente isso. E no futebol não é diferente. Os caras podem ganhar R$ 1, 1 milhão, 2 milhões, mas os caras estão ali por um propósito. Todo mundo quer ser vencedor no futebol. O jogador de futebol, ele não quer perder jamais um jogo. Ele não quer jamais sair do estádio vaiado. Ele não quer chegar na porta do seu prédio e o porteiro dar uma letra para ele. Ele quer ganhar, mas ele vai esperar do seu treinador, do seu liderado, uma direção que seja realmente uma direção de quem também quer ganhar, não uma direção do seu, né, que para ele é bom aquilo, entendeu? Então, cada vez, cara, mais o que eu tenho visto, cara, é simplicidade, cara. A simplicidade hoje, simplicidade e lealdade, ela tem feito uma diferença muito grande. Tem pessoas com baixíssimo conhecimento, eu me considero uma pessoa, né? Eu sou um desses, né? Eu trilhei praticamente até 2015, eu trilhei a minha vida, já tinha algumas coisas, né? Com 37 anos eu tinha somente a quinta série, né? E igual entrei em lugares que talvez a minha escolaridade ela não permitiria na regra natural, mas por ter coragem, né? Isso também os liderados procuram pessoas com coragem. A coragem não é, né? Quando a gente fala de coragem, parece que a coragem é sair dando porrada, brigando, se atirando, fazendo coisas de outro mundo. Não, a coragem às vezes é de ir, de perguntar, de acordar, né? De se comprometer, de ter disciplina, né? É isso que as pessoas têm buscado nos líderes, né? A disciplina, que é algo extremamente importante, que a gente conseguiu distorcer a disciplina, né? No Brasil, a disciplina é algo tão libertador e a gente vê a pessoa com disciplina como se ela fosse uma pessoa escrava, uma pessoa bitolada. Esse cara é muito disciplinado. A disciplina é a coisa mais libertadora que tem, eu poder cumprir o horário, cumprir as coisas, não tem coisa melhor do que tá. Eu sou até demais, e isso eu aprendi muito na Alemanha, né? Do horário, do time, de fazer as coisas tudo no horário, e eu ficava me perguntando, mas esses caras
tudo no horário. Eu falo, cara, esses caras são mais livres. Eles marcaram tal horário, acordaram, se comprometeram. Então, eu faço isso hoje em todos os ambientes que eu trabalho, que eu lidero, os meus negócios, que eu estou em vários negócios ao mesmo tempo. Eu sempre pergunto, dá para te fazer isso? Eu sou meio acelerado, ó, eu queria fazer isso tal dia, amanhã. Dá para te fazer isso? Tu consegue me entregar? Se o cara falar que consegue, eu vou cobrar. Aí você, não deu tempo, é muito. Cara, eu te perguntei, dá para te me entregar tal dia? Se tu disser que dá, eu vou te cobrar. Então, tu podia dizer, não, eu não consigo entregar amanhã, eu consigo entregar daqui 30 dias. Não tem problema, eu vou procurar ver se eu consigo fazer outro ou eu vou esperar os 30 dias. Mas se prometer um negócio para mim, cara, se mata para entregar. É isso que as empresas precisam. Quando dá errado, que é natural, quantos negócios já deve ter dado errado também. Mas sabe o que o cliente quer? Quer que tu chegue na frente dele e fale, cara, aquele negócio que a gente foi fazer deu errado, não foi por minha causa, aconteceu isso, deu temporal, deu isso, mas o que eu posso fazer por ti? Onde é que eu vou junto? O que eu posso? Eu posso fazer isso? Como é que eu soluciono? As pessoas querem ver tu presente. As pessoas pagam mais por isso hoje. As pessoas querem serviço, querem pessoas leais, e não é o preço, entendeu? Então é isso, liderar é isso, é quando nem tudo vai dar certo, mas quando dá errado, a pessoa quer te ver. Estou aqui, estou vendo uma forma de solucionar. Perfeito, Tinga. Nós estamos indo para os nossos minutos finais, acho que faltam uns 3 minutos e alguma coisa. Então, eu queria que agora tu nos desse um recado final, algo que a gente pudesse guardar dessa live. Tu falou tanta coisa legal. Isso vai ficar gravado, inclusive, lá no IGTV, para quem quiser depois acompanhar. Inclusive, a live está passando ao vivo também no Instagram do Tinga, né? Dá um recado final para nós aí, que a gente possa hoje, se a gente fosse dormir hoje, botar a cabeça no travesseiro e eu vou pensar, pô, o Tinga falou uma coisa e ficou mexendo comigo. Tu falou muita coisa que mexeu hoje, pelo menos para mim, tá? Dá um recado final para nós aí antes da gente encerrar a live, então. Cara, o recado final é que vocês pudessem cada vez mais incentivar, e todo mundo que está nos escutando aí, ter um momento com a sua família. Momento. E quando eu falo de família, pode ser com uma pessoa, com duas, com três, mas um momento especial na mesa. Nós temos que resgatar algo que é extremamente importante, que é a mesa. Que seja um almoço, seja uma janta, que a gente possa voltar à mesa. Porque na mesa a gente consegue olhar no olho do nosso familiar, no olho dos nossos filhos, e a mesa ela tem um significado muito importante. Não é à toa que a mesa foi o primeiro móvel que Deus mandou fazer depois da Arca de Noé. O primeiro móvel a ser feito no mundo foi a mesa. Ela tem um significado muito importante. E nós estamos perdendo isso. A arquitetura moderna tem feito nossos filhos, um come na frente do videogame, um come no quarto, e a gente não tem esse tempo de comunhão. Então, que a gente possa voltar a ter os momentos na mesa. Na mesa a gente vai ver muita coisa, a gente vai conseguir ter alguns valores familiares, e isso vai fazer uma diferença muito grande no nosso dia a dia também. Tinga, foi fantástico. A gente já conhecia o atleta Tinga, né, o campeão, tanto no Grêmio como no Inter, agrada as duas torcidas aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu não conheço nenhum gremista que não goste do Tinga, porque ele jogou no Inter, e também não conheço um colorado que não goste do Tinga porque ele jogou no Grêmio, né? E hoje a gente pode perceber por que isso acontece, né? Porque hoje apareceu aqui para todos nós, não que a gente já não tivesse ouvido falar, mas hoje a gente conseguiu testemunhar ao vivo o cidadão, a pessoa, o ser humano que é o Tinga, né? Hoje, quando a gente falou de tarde, né, Tinga, para falar um pouco sobre essa live, eu te falei que tu gerava sentimentos positivos nas pessoas, né? E tenho certeza que hoje tu multiplicou esse sentimento positivo para centenas de pessoas que estiveram acompanhando, seja no Insta, no nosso, no teu Insta ou no nosso YouTube. Então, foi maravilhoso, agradeço de coração demais a tua disponibilidade de fazer essa live com a gente. Foi uma aula de humildade, de simplicidade. E a gente precisa muito disso no nosso mundo atual, né? Onde tudo é muito complexo, onde tem muito... A gente vive num mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, e a gente precisa um pouco mais dessa simplicidade que tu passou para a gente aí. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Agradeço profundamente a tua fala para a gente hoje aqui. E, pessoal, quarta que vem vai ter mais uma live. Oi, fala, Tinga. Só vou mandar um para a Aline ali que está com a gente. Isso. Isso significa
Eu amo você, né, Aline? Isso. É isso? Então tá. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente.